Nos meses de julho e junho, muito se escuta falar sobre inscrições para provas de vestibulares, principalmente o Enem. Com isso, muitos estudantes procuram os populares cursinhos. Curso pré-vestibular ou curso preparatório serve para o estudante que está querendo prestar algum vestibular se preparar melhor para a prova, como uma espécie de reforço mesmo. E hoje falaremos na nossa reportagem sobre o cursinho Maria Firmina dos Reis, localizado aqui em São Miguel Paulista. A coordenadora e fundadora desse cursinho espetacular é a Tainá, uma moça inteligente, dedicada, esforçada e muito corajosa. Ela já passou por muitas coisas e mesmo perante as dificuldades, ela não desistiu. E hoje ajuda outros estudantes a alcançarem esse sonho. Estudantes que passaram em faculdades públicas e conseguiram bolsa pelo ProUni em faculdades privadas. A Tainá é sinônimo de força e inspiração para todos nós que buscam alcançar esse mesmo sonho. E falar um pouco do cursinho é falar um pouco da minha trajetória. Né? É óbvio que eu não construo ele sozinho, né? Eu tô aqui só representando um projeto coletivo, né? Mas falar um pouco do cursinho, por que eu gosto de insistir nisso, né? Que é um pouco falar da minha trajetória. Porque quando eu decidi fazer o vestibular, eu tentei o vestibular durante 3 vezes, né? Então, durante 3 anos, eu tentei o vestibular. No meu primeiro ano de vestibular, eu consegui ele a partir de algumas coisas que a gente foi fazendo durante a juventude. E eu consegui pagar o cursinho vendendo 2... Eu acho essa história engraçada, né? Mas eu queria compartilhar com vocês que eu consegui pagar o meu cursinho, que era um cursinho privado, depois que eu vendi 2 tênis que eu tinha, assim, quando eu era mais jovem, quando eu saí da escola. E não sei como é a trajetória de vocês, né? Mas quando a gente é jovem, a gente gosta muito de coisa cara. E na época, né, os tênis valiam R$700. Eu tinha conseguido com meus pais, etc. A gente parcelou várias vezes. E aí eu decidi falar, não, vou vender esses 2 tênis e vou conseguir pagar o cursinho, né? A venda dos 2 tênis me garantiu 1 ano de cursinho. Isso é muito engraçado, né? Porque no momento que eu vendi, eles não sabiam a dimensão que teria isso hoje pra mim, né? Então, esse primeiro ano do cursinho, eu consegui a partir disso. Então, fiz o cursinho, paguei em 1 ano. No segundo ano que eu tentei, eu consegui uma bolsa num cursinho também. O nome do cursinho era Uniafro. E aí, eles disponibilizavam uma bolsa para as pessoas que tinham baixa renda. E aí, eu consegui ficar mais 1 ano no cursinho a partir dessa bolsa, né? E no meu terceiro ano de cursinho, eu já sabia, já manjava um pouco como significava, como era o vestibular, e já tinha todas as apostilas. Então, eu fiz um cursinho online e continuei estudando em casa. Quando eu passei, de fato, né, no terceiro ano, eu comecei a refletir junto com os meus amigos, né, que a gente já participava de movimentos sociais, né, a gente já lidava um pouco com as questões mais globais, assim, teóricas, etc. Então, a gente falou, bom, por que a gente não une essa questão que a gente viveu durante toda a nossa vida tentando um cursinho mais central, com cursinhos que são mais longe da nossa periferia? Por que a gente não une essas dificuldades que a gente tem junto com o cursinho? Então, a partir disso, a gente começou a pensar, bom, a gente quer continuar na periferia, a gente quer fazer um projeto social baseado na educação popular, então a gente poderia fazer o quê? Vários vieses dá para você fazer a partir disso, né? A partir da cultura, a partir da música, né? A partir de várias questões. Mas a gente se sentiu com maior afinidade de trabalhar o cursinho popular, né? Então, a gente começou um cursinho popular lá em Sapopemba, desenvolvendo algumas atividades voltado para o Enem. E aí, depois a gente veio para o Itaim Paulista. Só que no Itaim Paulista, a gente começou a fazer meio que um projeto piloto, né? Que era a ideia de fazer formações voltado para a redação. Então, era chamado oficinas de redação dentro de uma escola. Aí, isso foi em 2018, né? Quando a gente finalizou o ano, né? Com todas as oficinas, trabalhando redação e etc., a gente pensou, então vamos ampliar agora, de fato, e fazer um cursinho com todas as áreas, com discussões políticas dentro do cursinho. E a gente começou a mapear locais, professores, algumas pessoas que iam colaborar junto com esse cursinho.
E aí, em 2019, a gente funda, né, o Cursinho Popular Maria Firmina dos Reis, né? Nasceu em 11 de março de 1822, na ilha de São Luís, no Maranhão. Mas, em 1830, se mudou para São José de Guimarães, onde começou a estudar de forma autodidata. Aos 22 anos, se tornou a primeira professora negra concursada. Ela foi referência não só na escrita, como também na música. Compositora de diversas músicas que retratavam a situação da época, ainda foi escritora romancista. Seu livro mais famoso foi publicado em 1859 com o nome Úrsula. Nele, descreve questões à frente do seu tempo, tais como protagonismo negro, igualdade racial, valorização do trabalho negro, e ainda traz diversas críticas ao machismo, à violência doméstica, à escravidão e etc. Além de Úrsula, também escreveu outros romances e teve uma participação marcante na poesia. Maria Firmina também lutou pela educação gratuita e restrita, fundou no povoado de Massaricó a primeira escola gratuita e mista para meninos e meninas. Mas o projeto durou apenas 3 anos. Devido ao machismo da época, a escola acabou fechando. Antes da gente saber que o nome seria Maria Firmina dos Reis, a gente só chamava de Cursinho Popular da Zona Leste, né? E aí a gente falava, não, a gente precisa dar uma cara, a gente precisa dar uma história para esse cursinho, a gente precisa saber, né, a partir do nome, o que ele representaria, né? E aí a gente pesquisou, conversamos com os estudantes, com os professores, conversamos com todo mundo, a gente foi pesquisando, trabalhando as questões. E aí, fazendo o projeto político-pedagógico do cursinho, a gente sabia que a gente queria que fosse um cursinho que tivesse esse aspecto da resistência, que fosse um cursinho que tivesse um aspecto político muito forte, cultural muito forte, que tivesse a pauta das opressões, que tivesse as pautas culturais. E aí a gente encontrou na nossa literatura, na história do Brasil, a Maria Firmina dos Reis, né, que foi, né, uma mulher abolicionista na sua época. Ela era lá na época do Império, né, ela viveu lá na época do Império, e ela tinha uma origem escravocrata, mas ela nasceu livre. E aí a Maria Firmina dos Reis, ela escreveu seu primeiro romance, ela é considerada a primeira mulher a escrever um romance abolicionista, né, então aí a gente falou, bom, eu acho que é essa cara que a gente quer dar pro cursinho, de uma mulher negra, nordestina, e além de tudo, ela era professora, né? Então, essas histórias que, de alguma forma, são escondidas na história brasileira, que a gente quer mostrar. Eu acho que o nome do cursinho tem que ter essa cara. E aí, o nome da Maria Firmina dos Reis caiu como se fosse uma luva, né? Então, a gente falou, bom, ela representa muito aquilo daquela sociedade de resistência, aquela sociedade que a gente quer transformar. E ela tem todo esse caráter, né, de ser uma mulher lutadora, de ser uma mulher negra, nordestina, que gostava da educação, era professora. Então, acho que o nome combina muito com a nossa trajetória, combina muito com a trajetória de todos os coordenadores, das pessoas que, quando entram no cursinho, já entra com esse aspecto mais revolucionário, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que o nome combina com o seu surgimento. Falamos com o Mauro, um estudante do cursinho Maria Firmina dos Reis, e perguntamos: para você, qual ou quais são as vantagens de estudar no cursinho? Relate um pouco essa experiência. O Mauro respondeu: além do conhecimento em si, é importante estar em lugares onde se identifica que a educação é de fato democrática e que auxilia a entendermos a sociedade e o nosso lugar nela. Particularmente, é muito satisfatório poder participar de um projeto assim, que se acredita na educação libertadora e meio de conscientização política. A médio e longo prazo, os estudantes e os educadores, especificamente, se tornam referência e inspiração, já que numa realidade tão precária, ver pessoas parecidas racialmente e socialmente dentro de universidades é uma prova de que é possível. Bom, pessoal, essa foi a reportagem com a temática de cursinhos que buscam ajudar jovens periféricos a passar em vestibulares, mas que nem sempre têm condições para pagar pelo mesmo. Temos a certeza que essa entrevista servirá de inspiração para muitos jovens que, além de procurar por cursinhos acessíveis, procuram por coisas positivas dentro das comunidades, já que a grande mídia não costuma mostrar esse lado da periferia. Até logo! As time goes by.